Salve Roma, meus queridos irmãos e irmãs, estamos aqui para o nosso novo podcast, que inclusive eu fiquei pensando aqui em até trocar o nome, né? Podcast, eu acho que eu vou lançar uma série só de podcast mais para lá para frente. Isso aqui tá mais para uma série de evidências bíblicas ou provas bíblicas, etc. Enfim, o tema de hoje, como vocês já viram no título, é que a igreja primitiva, desde Jesus Cristo, quando ele fundou lá em Mateus 16, 18, a sua igreja, sobre Pedro, aí veio os apóstolos, aí os padres apostólicos, etc., até 313, quando acabou a perseguição do Império Romano à igreja, né? Nesse tempo aí nós chamamos a igreja de Cristo de igreja primitiva, né? Mas é mais um termo usado pelos protestantes, porque desde seja lá do tempo de Jesus, dos apóstolos, dos padres apostólicos até hoje, sempre é a mesma igreja, a católica. Então, usando o termo protestante, a igreja primitiva era católica. Mas será que temos evidência bíblica disso? Claro que temos. A nossa série é especialmente provando biblicamente as maiores verdades, as mais conhecidas da igreja. Então, deixa o like, se inscreva, ative o sininho. Em breve eu vou dar início à série sobre vídeos sobre parapsicologia, assombração, macumba, etc. Enfim, né? Se vocês quiserem me ajudar com alguma quantia, seja lá o que for, vou deixar a chave do meu Pix aqui embaixo. Então, sem mais enrolação, vamos abrindo a sua Bíblia em Atos 23:11. Bom, por que nós temos certeza que a igreja primitiva era católica? Porque em Atos 23:11, Jesus, querendo que sua igreja chegasse a Roma, ficamos a entender que a igreja é católica, porque a igreja católica tem a sua sede em Roma. E o desejo de Jesus Cristo, do próprio Deus encarnado, é que a sua igreja chegue até Roma. Pois está escrito: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Mas por que Roma? O que Roma tem a ver com a igreja, com os primeiros cristãos, etc.? É justamente porque Roma era o local mais pagão daquela época, o local mais perdido, a chamada antiga pagã. Ela inclusive é chamada na carta de Pedro de Babilônia, porque era tão horrível quanto a Babilônia. Então, a antiga Roma, a Roma pagã, era chamada também de Babilônia por ser um dos piores impérios com paganismos, etc. Né? E evidente, em um local tão escroto assim, desculpa a palavra, mas não estou me referindo ao escroto do homem, mas todo mundo entendeu que escroto quer dizer uma coisa horrível, que o desejo de Jesus era levar a sua igreja para lá para converter o Império Romano. Quem como Deus, né? Quem pode mais do que Deus? Só Ele tem esse poder. E Jesus conseguiu. Foi levando aos poucos o cristianismo para a Roma e aos poucos o cristianismo foi convertendo os romanos. Na primeira carta de São Pedro 5,13 diz: aquela que está em Babilônia, aqui é uma metáfora para querer dizer o Império Romano, a Roma pagã, também eleita, mas não eleita o paganismo de Roma, mas sim a igreja que está em Babilônia. Aquela que está em Babilônia, ou seja, Roma, também eleita, envia saudações. E também Marcos, meu filho, ou seja, a igreja de Roma, que hoje é no Vaticano, que é onde tem a Basílica de São Pedro, o nosso primeiro Papa, é a igreja eleita. E como sabemos que a igreja de Cristo, a igreja católica, é a verdadeira religião de Deus, etc. Porque a igreja foi revelada que ela é o corpo de Cristo. Se a igreja católica não é
a igreja de Cristo, então Cristo não tem corpo. Ou você que diz isso está desvalorizando o corpo de Cristo, né? E não pode haver várias igrejas, porque Cristo não tem vários corpos. Isso seria uma monstruosidade. Nem vários corpos e nem várias cabeças. Mas sim uma pessoa completa, normal, perfeita, que é Jesus Cristo. Um só corpo, uma só cabeça, com vários membros. E esses membros são os cristãos católicos, pois está escrito em Efésios 1, 22 ao 23. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, no singular, uma só igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Vocês sabiam que o termo Igreja Católica está na Bíblia? Tá sim. E aonde está? Em Hebreus 12, 23, porque diz assim: a Universal Assembleia e Igreja dos Primogênitos que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Só lembrando que aperfeiçoados quer dizer santos. Ora, mas aonde está escrito nesse versículo sobre a Igreja Católica? Bom, se vocês estudarem a etimologia das palavras, vocês vão ver que o termo católica, do grego católicos, significa universal. Ou seja, é a Igreja universal que abrange todos os seres humanos. E a Assembleia vem do Antigo Testamento, que significa igreja. Então, quando a Bíblia diz que a Universal Assembleia dos Primogênitos, ela está querendo dizer, em grego, a Igreja Católica dos Primogênitos. E esses primogênitos são os primeiros cristãos, ou seja, os primeiros cristãos da igreja primitiva, que vai dos apóstolos até o século IV, era católica, minha gente. Não tem como fugir. Estudem. Eu estudei e agora estou recomendando que vocês estudem. Foi assim que eu saí do protestantismo. Em Hebreus 13, 24, vocês vão ver que o maior respeito é dado aos santos e à Igreja de Roma, ou seja, a Igreja do Vaticano. Hebreus 13, 24. Saúdem a todos os seus líderes. Esses líderes aqui se referem aos sacerdotes, aos padres, aos bispos, etc. E a todos os santos. Os da Itália enviam saudações. Roma fica onde? Pois é, né? Bom, em Atos 1:14 vemos um sinal de catolicidade. Por quê? A catolicidade tem muito presente a Nossa Senhora, que é a Mãe de Deus e Nossa Mãe, a Virgem Santíssima Maria de Nazaré, Mãe de Jesus. Né? Então, por esse fato, nós podemos encontrar esse tipo de sinal católico dentro da Bíblia. Em Atos 1:14 lemos: todos estes perseveraram unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Esses irmãos aqui significam primos também. Bom, o que isso quer dizer? Que no primeiro momento da igreja reunida, pedindo a vinda do Espírito Santo para derramar sobre eles, e cada um recebeu os dons carismáticos do Espírito Santo, alguns sobrenaturais, etc., estava ali Nossa Senhora, intercedendo por eles. Ora, mas por que Nossa Senhora estaria ali se ela já havia recebido o Espírito Santo primeiro do que todos eles? Justamente porque a intercessão da Mãe de Deus é muito mais poderosa e eficaz do que qualquer apóstolo, qualquer anjo, qualquer ser vivente. Então Maria estava ali, intercedendo junto aos apóstolos a Deus para que enviasse o Espírito Santo sobre a igreja em Pentecostes. No versículo posterior, encontramos outro sinal de catolicidade. De que sinal é esse? Do Sagrado Magistério. Porque, para quem não sabe,
a fé católica, a igreja, ela tem 3 regras de fé, não apenas um livro, mas 3 regras de fé super importantes que formam um tripé. Se você tirar um deles, ou 2 deles, não tem como uma fé se fundamentar em pé, sólida, ela vai cair. É uma fé sem base. Mas a fé católica não, fundamentada em 3 regras de fé: Sagrada Escritura, Sagrada Tradição que fez a Bíblia e o Sagrado Magistério. E em Atos 1,15 lemos sobre o Sagrado Magistério. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas, disse: Homens e irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, e que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. O que a gente percebe aqui? Que o magistério em si, ele é feito da hierarquia sacerdotal da igreja. E qual é o que está acima de todos? É o Papa. Se São Pedro é o Papa, é evidente que ele tem a voz em tudo. E nesse versículo aqui, a gente percebe como no evangelho inteiro era sempre Pedro que ia perguntar as coisas a Cristo, que repassava aos apóstolos. E aqui, só com a igreja, a gente continua vendo a voz única de São Pedro, por ser o líder superior de toda a igreja, por ser o Papa. Em Atos 1, do 21 ao 26, encontramos outro sinal católico que também faz parte do Sagrado Magistério, que é nada menos do que a sucessão apostólica, porque os sucessores dos apóstolos são os padres, os bispos, os diáconos, os presbíteros, etc. E nessa passagem de Atos 1, 21 ao 26, encontramos a sucessão apostólica funcionando perfeitamente na igreja primitiva, o que não existe em nenhuma outra igreja. Nenhum pastor de igreja protestante, bispo, etc., faz parte da sucessão apostólica. Nenhum veio dos apóstolos. Por exemplo, Edir Macedo se autonomeou bispo. Quem o nomeou bispo? Nem faz parte da sucessão apostólica. Bispo é só quem é sucessor de apóstolos. Por isso que qualquer pessoa que estude a Bíblia em sã consciência não vai chamar o Edir Macedo de bispo, porque ele não é bispo. Ele se autonomeou bispo, mas quem nomeou ele? Ninguém. Só é bispo aqueles que são sucessores dos apóstolos, e ele não veio da sucessão apostólica. Outro ponto característico de uma igreja católica apostólica romana é a união. Não podemos discutir, né? Há 2000 anos atrás até hoje só existe uma igreja católica una, santa e apostólica. Diferente quando a gente entra na realidade protestante, que no movimento protestante, né, que não é uma religião, é um movimento que contém várias seitas e pseudo-religiões, há milhares e milhares de igrejas. Nenhum concorda com o outro entre si. Que absurdo! Deus não pode ter revelado nem sequer 2 religiões que são diferentes e contraditórias entre si? É absurdo! Mas na católica não. 2000 anos, una, sem divisão, porque está escrito em Atos 4:32. E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comum. Ou seja, a Igreja Católica, desde a época dos apóstolos, narrada em Atos, já era um só coração e uma só alma. Diferente do movimento protestante, que tem vários corações, várias almas que não concordam em nada, enfim. Bom, outro fato é que em Atos 1, 2, a gente percebe que os apóstolos foram homens pecadores que depois,
conseguiram alcançar um grau de santidade elevado, eles foram escolhidos pelo próprio Deus. Diferente dos pastores, dos outros líderes de movimentos protestantes, né? Que eles mesmos se autonomiam, né? Ou outras pessoas nomeiam ele, mas nenhum faz parte da revelação, da sucessão apostólica, então eles mesmos têm que se auto-intitular pastor e etc. Né? Eles se escolhem, diferente na Igreja Católica. Lá no começo da sucessão apostólica, temos os apóstolos que foram homens escolhidos pelo próprio Deus. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Ou seja, os apóstolos foram escolhidos, líderes da Igreja de Cristo pelo Espírito Santo, diferente das outras que não foram escolhidas pelo Espírito Santo. Aqui eu vou encontrar um confronto do apóstolo Santiago, né, que era bispo de Jerusalém, com o Papa São Pedro Apóstolo. Tiago, ele queria usar as leis do Antigo Testamento, pois assim lemos em Atos 15 e 20. Mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da fornicação, do que é sufocado e do sangue. E qual foi a resposta do primeiro Papa São Pedro Apóstolo, como tendo a voz maior? Hebreus 8:13. Dizendo nova aliança, envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Evidente que a igreja tem que obedecer à voz do apóstolo, no caso São Pedro, o primeiro Papa, como é até hoje. A voz a definitiva é a do Papa. E a gente vê isso melhor em Atos 15, do 7 ao 12. A gente percebe que Pedro, por ser Papa, a sua palavra é a que vale, mesmo Tiago sendo bispo de Jerusalém. Eu só não vou ler tudo, que seria bem interessante, porque eu não quero deixar o vídeo longo, porque ele já está grande. E bom, se você, meu caro irmão, é católico, você tem que obedecer o que a igreja manda ou deixa de mandar, ou ensina, recomenda, etc. Porque nem tudo é dogma de fé. Às vezes é só uma recomendação, uma exortação, etc. Né? Então, por coerência, vamos ouvir a igreja. Porque a igreja é a porta-voz do próprio Deus. Mateus 18:17, Jesus falando para a sua igreja. Se não as escutar, dize-o à igreja, e se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano, ou seja, um pagão, um excomungado, um anátema. Ou seja, o próprio Cristo falando para os apóstolos que quem não escutar a igreja tem que ser considerado um excomungado, um pagão, que não pode mais comungar o corpo e sangue de Cristo nas missas, etc. E como vamos entender agora aquele slogan da igreja? Fora da igreja católica não há salvação. Bom, bastamos ler a Bíblia. Atos 2, do 46 ao 47. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiu o pão em suas casas, ou seja, a Eucaristia. E juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Ou seja, Deus só acrescentava os que seriam salvos se fizesse parte da igreja. Porque aqui nessa passagem está falando da igreja, celebrando a Eucaristia em suas casas. Ninguém aqui está falando sobre judeus, protestantes, nem nenhuma outra religião. Estamos falando dos primeiros católicos, narrado em Atos,
que partiu o pão, Eucaristia. E desses católicos que participavam da missa, o Senhor lhe acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Por isso que a igreja desenvolveu esse slogan fantástico, puramente verdade. Fora da igreja não há salvação. A igreja verdadeira, e não essas falsas inventadas por homens, a revelada e assinada pelos verdadeiros milagres. E para quem idolatra os judeus, porque não, os judeus é o povo escolhido até hoje, etc. e tal, não sei o que mais. Vamos ler Mateus 8, do 11 ao 12, que diz assim: Palavra de Deus. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente. Aqui podemos fazer uma analogia, etc. E assentar-se-ão à mesa com Abraão, e Isaque e Jacó, no reino dos céus, ou seja, a Roma celeste. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Tá aqui, não é vocês que falam que até hoje o povo judeu é o povo escolhido, prometido por Deus e etc. Bom, aqui fala sobre eles. Os filhos do reino, ou seja, do antigo povo de Deus, serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Claramente o inferno, né? Ah, mas porque a igreja primitiva era católica, mas se corrompeu com o imperador Constantino, que trouxe o paganismo, etc. Isso aqui a gente até pode fazer uma série de vídeos quando, sei lá, talvez a gente pode fazer uma série sobre fatos históricos que ocorreu ao tempo, né, da igreja, etc. Mas que não vem ao caso nessa série de Bíblia. Bom, para refutar esse argumento falso, basta a gente ler a Bíblia em Mateus 28, 20, que diz: Palavra de Deus, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco, ou seja, com a igreja, todos os dias, até a consumação dos séculos, ou seja, até o fim do mundo. Amém. Ou seja, para aqueles que acham que a igreja se corrompeu com Constantino em 313, ou até mesmo que Jesus fundou a igreja, só que depois dos apóstolos já não era mais a igreja revelada, e só com o herege, ex-padre, excomungado, Lutero, que não sabemos se ele está no céu ou no inferno, não podemos medir a misericórdia divina, etc. Mas enfim, que só com Lutero, em 1517, no século XVI, a igreja teria voltado, a verdadeira igreja, etc. Então, essa promessa de Cristo aqui é uma mentira. Quem vamos acreditar? Nos protestantes, que acham que a igreja se desviou e voltou com Lutero, o inspirado pelo Espírito Santo, etc., sem prova nenhuma? Ou vamos acreditar nas palavras de Cristo, que falou para a sua igreja: estou convosco todos os dias. Ele falou todos os dias, e não vou estar com vocês até daqui a uns anos, e 16 séculos depois eu vou voltar. Não. Ele falou que eu estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. Amém. Eu acredito em Jesus, que falou aqui para a sua igreja católica. Bom, finalizando o vídeo aqui, vamos apenas ler as últimas evidências bíblicas sobre a fé católica já na igreja primitiva. O interessante é que a igreja existe há mais de 2000 anos, existe até hoje e sempre vai existir, ela nunca vai acabar, né? Diferente de muitas seitas que vão criando e começam a ter briga entre si, etc., e vão acabando. Então, assim, se vem de Deus, não acaba. Quem luta contra a igreja, luta contra Deus. Atos 5:39. Se é de Deus, não podereis desfazê-la. Ou seja, a doutrina da igreja. Para que não aconteça
serdes também achados combatendo contra Deus. Sim, os protestantes estão combatendo contra Deus. Eles pensam que eles só estão combatendo a igreja, mas quem combate contra a igreja está combatendo contra o próprio Deus. Por isso, nenhuma igreja protestante conseguiu derrubar a igreja católica e nunca vai derrubar. Vamos lembrar o que a igreja de 2000 anos antes de Cristo é? Bom, primeiro, a primeira carta de São Paulo aos Coríntios 12:27 diz: Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. A quem São Paulo se refere? Aos primeiros cristãos católicos, da igreja que tem a sucessão apostólica. Só para finalizar com chave de ouro, vamos ler as palavras do Papa. Bom, é na primeira carta de São Pedro 2:9, onde diz que a igreja é santa, escolhida por Deus. Mas vós sois a geração eleita, ou seja, escolhida por Deus, o sacerdócio real, a nação santa. Sim, gente, a nação católica é santa, por mais que tenha católicos pecadores, assim como eu. O povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz. Essas trevas podemos entender aqui como pecado, né? Então, o pecado são as trevas. Então, a gente consegue entender melhor aqui quando ele diz: para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz. Bom, então encerramos mais um vídeo aqui provando biblicamente que a igreja primitiva é a igreja una, santa, católica e apostólica que conhecemos até hoje, com sua sede no Vaticano. Então, muito obrigado quem assistiu até o final, conferiu nas suas Bíblias, ou só acompanhou aqui, etc. Muito obrigado e até outra oportunidade, se Deus quiser.